Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O governo de São Paulo defendeu que não houve excesso na ação policial, que terminou com pelo menos 8 suspeitos mortos em Guarujá, no litoral do estado. A operação foi desencadeada após o assassinato de um policial da Rota, grupo de elite da Polícia Militar, na semana passada. Erickson David da Silva, de 28 anos, passou hoje por uma audiência de custódia no Fórum de Santos, no litoral paulista. A Justiça decidiu manter a prisão temporária por 30 dias. Ontem, o suspeito se entregou, ao lado do advogado, na Corregedoria da Polícia Militar, na capital paulista. Erickson é apontado como responsável pelo assassinato do soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos. Antes de ser preso, o homem, que já tem 3 passagens por roubo e associação criminosa, gravou um vídeo em que nega o crime. É o seguinte, eu vou me entregar, que não tem nada a ver, entendeu? Em entrevista hoje, o secretário de Segurança Pública de São Paulo rebateu o suspeito. Depois que esse assassino ele foi preso, aí ele vira um bonzinho, um coitadinho. Na verdade, ele é o maior causador dessa tragédia que aconteceu na vida do soldado Reis. O crime foi na quinta-feira passada. Policiais da Rota faziam patrulhamento em uma comunidade em Guarujá quando criminosos atiraram na equipe. 2 PMs foram baleados. Um teve ferimentos numa das mãos e já recebeu alta. O soldado Patrick Reis morreu no hospital. A PM iniciou uma grande operação para identificar os criminosos. Ao menos 10 pessoas foram presas. O secretário de Segurança Pública disse que Erickson David da Silva foi apontado pelos outros suspeitos presos como o autor do disparo que matou o policial militar. Segundo o secretário, o soldado foi atingido por um tiro de pistola 9mm. Encontramos uma arma 9mm num beco, estava enrolada em vários plásticos, sacolas plásticas, e a perícia deve nos dizer se ela realmente foi utilizada na morte do policial militar da Rota. A ouvidoria da Polícia de São Paulo disse ter recebido denúncias de que durante a operação a PM teria agido com violência contra moradores da comunidade e que 10 suspeitos teriam sido mortos. Já a Secretaria da Segurança Pública confirmou 8 mortes. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que os policiais não cometeram excessos. Não houve hostilidade, não houve excesso. Houve uma atuação profissional, a gente não quer de maneira nenhuma o confronto. Agora, também não vai tolerar a agressão, porque a polícia reage e ela vai reagir para repelir a ameaça. Não há ocorrência que não seja investigada. Então, nós temos a presença da Polícia Civil, todas as ocorrências vão ser investigadas. O ministro dos Direitos Humanos, que está em São Paulo, falou sobre o caso. Eu conversei hoje de manhã, logo nas primeiras horas da manhã, com o ouvidor nacional, para que ele acompanhe atentamente esse caso, que ele acompanhe a apuração, ele já entra em contato com o delegado-geral. A operação em Guarujá vai ser mantida por pelo menos 30 dias e aumentar a segurança na Baixada Santista é uma prioridade para o governador. Tarcísio de Freitas também disse que agressões contra policiais não serão toleradas. É inadmissível que um soldado da polícia no serviço seja atacado. É inadmissível que o crime ataque um policial. É inadmissível que a gente perca gente em serviço. Agora há pouco, a Polícia Militar confirmou mais 2 mortes na operação em Guarujá. Com isso, o número de suspeitos mortos subiu para 10. É grave o estado de saúde da menina que foi salva de um incêndio pelo pai no Rio de Janeiro. Ele morreu quando voltou ao apartamento para socorrer a cachorrinha da família. O animal foi salvo, mas o homem acabou preso em meio às chamas. As câmeras de segurança registraram o desespero da mãe. Em poucos segundos, a fumaça toma conta do corredor do prédio. Larissa estava no apartamento com a filha de 6 anos. O marido, fisiculturista Hugo Sérgio de Andrade, e a cachorrinha da família. Eu lembro que teve uma hora que eu comecei a gritar por ele e por ela, porque eles não saíam e não dava para entrar, era muita fumaça. Hugo se arriscou, conseguiu retirar a filha do apartamento e, ao voltar para salvar o animal de estimação, ficou preso. O fisiculturista não resistiu.
Meu marido deu a minha filha na mão de um morador e o morador trouxe a minha filha para baixo e voltou por conta da minha cachorra. A criança está internada em estado grave neste hospital, no centro do Rio. A mãe foi informada que a menina teve cerca de 40% do corpo queimado. A Polícia Civil está investigando as causas do incêndio. Uma suspeita é que o fogo possa ter começado por causa de um curto-circuito. O fisiculturista foi enterrado no fim de semana. Amigos e parentes lembraram o quanto Hugo era ligado à família. O cara trabalhava para a vida, em prol da família o tempo todo, o crescimento. Então é muito difícil a gente aceitar como aconteceu. Ele sempre foi uma ótima pessoa, brincalhão, sempre brincou com todo mundo, sempre foi divertido com todo mundo. Veja agora outros destaques do dia. Mais de 1 milhão de brasileiros aguardam na fila do SUS para fazer cirurgias eletivas. Estudo mostra que produção de bebidas falsificadas disparou no Brasil. Investigação é concluída e Daniel Alves será julgado por agressão sexual na Espanha. Presidente Lula sanciona a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Protestos contra a visita do Papa crescem em Portugal. Na série especial, a obra mais antiga do país e a ajuda do Exército para reduzir o isolamento de comunidades no norte do Brasil. Oferecimento: Bradesco, não anote senhas no seu celular. Um levantamento do Jornal da Record aponta que mais de 1 milhão de pessoas aguardam na fila do Sistema Único de Saúde para passar por algum tipo de cirurgia eletiva, isto é, sem urgência. O Ministério da Saúde afirma que não é possível zerar a fila, mas acredita que até o fim do ano a espera será menor. Uma visão embaçada e um incômodo no olho direito que seu Danilo achou que fossem passar rápido, mas de um dia para o outro os sintomas pioraram. Fui olhar para algo e não consegui enxergar, que eu tenho o hábito de ler a Bíblia, né? Não consegui ver a Bíblia, não consigo ver nada. Só embaçado, como se eu estivesse numa neblina. Em 7 meses, a catarata mudou a vida do agora ex-motorista. Ele não consegue mais trabalhar por causa do problema. A cirurgia para a retirada da catarata e uma implantação de uma prótese intraocular é a que tem maior espera no estado de São Paulo. Facoemulsificação, um nome difícil para o tratamento de uma doença muito prevalente no Brasil, a catarata. São muitos tipos, entre elas a congênita, a traumática e a senil. A mais comum que começa a surgir a partir dos 60 anos de idade. O único tratamento é a cirurgia, que pode ser simples e rápida. Mesmo assim, a catarata é o principal motivo de cegueira reversível no Brasil. Para o Dr. Paulo Melo, a aceleração da fila para quem espera por uma cirurgia de catarata depende principalmente da liberação de recursos. A população brasileira está envelhecendo e está aumentando o número de cirurgias de catarata. O que há necessidade é aumentar as cotas existentes para os hospitais credenciados fazerem as cirurgias. Ao todo, mais de 1 milhão de pessoas aguardam na fila para fazer uma cirurgia eletiva na rede pública. Para tentar reduzir essa espera, um pouco menos da metade das operações está prevista no Plano Nacional de Redução de Filas, programa do governo federal que começou a funcionar em fevereiro. 600 milhões de reais serão destinados aos estados para a realização dos procedimentos. A região Nordeste é a que mais concentra pacientes, quase 350 mil. Depois vem o Sudeste, com 254 mil pessoas. Só no estado de São Paulo, são mais de 111 mil pacientes. Em seguida, estão o Sul, o Centro-Oeste e o Norte. A gente espera que com esse programa a gente consiga, ao fim do ano, já ter um impacto relevante no tamanho dessas filas, mas sobretudo no tempo de espera. Ainda longe do centro cirúrgico, seu Danilo vive preocupado. Apavora muito, porque se passa para essa vista e eu perco as duas, e aí? Vou viver do quê? Vou fazer o quê?
A Secretaria da Saúde de São Paulo disse em nota que o estado tem a maior população do Brasil e que proporcionalmente possui a 5ª menor fila de cirurgias do país. Afirmou ainda que até o fim do ano fará mutirões para aumentar a velocidade do atendimento. Uma nova fraude com criptomoedas tem feito vítimas em todo o país. Os criminosos oferecem um trabalho e pagam por essas tarefas. Depois, fazem com que as vítimas invistam o dinheiro recebido em criptomoedas. Só que o valor vai para uma conta falsa e elas nunca recebem. O primeiro contato foi pelo aplicativo de mensagens, uma oportunidade de trabalho remoto. Ganhei de 500 a R$1.000 trabalhando em casa, diariamente, executando tarefas. Fazer avaliações em alguns sites, avaliação de hotel, avaliação de restaurante. Depois de cumprir as primeiras tarefas, a vítima recebeu os pagamentos direto na conta bancária rapidamente. Então, os golpistas ofereceram uma nova oportunidade: investir em criptomoedas a partir de uma plataforma do grupo. A essa altura, a vítima já estava certa de que o negócio era confiável. O principal mesmo foi eu ter pegado uma pessoa do grupo, perguntado para ela como é que ela estava indo e ela falou que estava indo muito bem, que ela estava no 10º dia de trabalho. Esse tipo de golpe faz vítimas por todo o país. Só no ano passado foram mais de 200 mil ocorrências de estelionato por meio eletrônico, um aumento de mais de 65% em relação a 2021. Os criminosos estão muito profissionalizados. Hoje eles desenvolvem sites, plataformas, aplicativos. A vítima recebe um login, uma senha, acompanha totalmente ali os seus, abre aspas, rendimentos que não existem. No início do mês, a polícia do Rio Grande do Sul prendeu 9 pessoas e ainda procura outras 2 suspeitas de integrar uma quadrilha que oferecia investimentos em criptomoedas. Os criminosos administravam 28 grupos virtuais, com 2.000 pessoas em cada um deles. A estimativa é que os golpes tenham feito cerca de 30 mil vítimas. A gente orienta as pessoas a não acreditarem nessas promessas de milagres financeiros, né? Não existem. O programa de renegociação de dívidas do governo federal já retirou o nome de 3,5 milhões de brasileiros dos serviços de proteção ao crédito por causa de dívidas de até R$100. Em 2 semanas, o Desenrola Brasil renegociou mais de 2,5 milhões de reais. O balanço é da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. A adesão ao programa vai até 31 de dezembro. Em setembro, começa uma nova fase voltada para pessoas que ganham até 2 salários mínimos. No telão do Jornal da Record, agora nós vamos chamar o nosso time de Brasília, porque a semana será de definições nos ministérios, com o governo federal de olho numa base de apoio maior no Congresso Nacional. E é claro, quem traz os detalhes é o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite. Semana decisiva. É sempre tensa e também importante essa relação do Palácio do Planalto com o Congresso, né, Cris? Boa noite a você, ao Celso e a todos que nos acompanham. A preocupação do governo é com a aprovação de propostas que vão ser votadas no 2º semestre do ano. O clima é de expectativa em torno das mudanças na esplanada dos ministérios. O presidente Lula tem conversado com pessoas próximas, mas, segundo interlocutores, ainda não bateu o martelo sobre qual será o novo desenho do primeiro escalão do governo. Precisando abrir espaço para partidos do Centrão, Lula tem estudado uma série de possibilidades e tem certeza de que o PT vai ter que cortar na carne. O principal foco no momento é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O PP quer a pasta, mas o presidente não acha razoável entregar o Bolsa Família ao Centrão. 2 possibilidades estão sendo analisadas: levar o Wellington Dias e o Bolsa Família para o Ministério da Gestão, que hoje é comandado por Esther Dweck, ou levar o programa para a Casa Civil. Outra dança das cadeiras é ensaiada entre 3 pastas. Márcio França sairia do Ministério de Portos e Aeroportos, abrindo espaço para o Centrão, e iria para Ciência e Tecnologia. A atual ministra, Luciana Santos, seria realocada para o Ministério das Mulheres, no lugar de Cida Gonçalves, que é muito ligada ao PT.
Nessa triangulação, o partido perderia espaço. Ele ouviu várias opiniões e está matutando como é que faz para ter o melhor custo-benefício, custo-benefício político. Mais uma possibilidade que está sobre a mesa é tirar o vice-presidente Geraldo Alckmin do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e colocá-lo na defesa. A avaliação interna é de que José Múcio Monteiro teria se tornado muito mais um porta-voz dos interesses militares do que uma ponte com o executivo e que Alckmin poderia ajudar mais neste diálogo. Esta semana, a ex-deputada federal do PP, Margarete Coelho, deve ser anunciada como nova presidente da Caixa Econômica. Ela é aliada do presidente da Câmara, Arthur Lira. Numa rede social, Lira disse hoje que a escolha de ministros é uma prerrogativa do presidente Lula e cabe a ele estabelecer um diálogo com as direções dos partidos. E o presidente Lula sancionou hoje o programa Escola em Tempo Integral, com investimentos de cerca de 4 bilhões de reais. O principal objetivo do governo é ampliar em 1 milhão o número de matrículas de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o país até o fim do ano. Essa também é uma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE. A escola tempo integral não é só aumentar o tempo da escola. É um conjunto de ações que passa a ampliar na formação das equipes, na definição da gestão dessas matrículas lá em cada escola. Ela passa na formação também de educadores e nas gestões das políticas públicas de cada escola, ou de cada município, ou de cada estado. De acordo com o programa, serão consideradas escolas em tempo integral aquelas em que o estudante permaneça na instituição ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a 7 horas diárias ou a 35 horas semanais em 2 turnos. Os estados e municípios precisam aderir ao programa para que tenham acesso aos recursos destinados às novas vagas. O presidente Lula disse que as escolas devem ampliar o ensino de temas atuais, como as mudanças climáticas, e que as instituições devem ter, um dia, a mesma qualidade das escolas particulares. Quando a escola pública tiver de qualidade, amplos setores da classe média, que hoje gastam 1/3 do seu salário, às vezes mais, para colocar o filho numa escola particular, essa gente virá para a escola pública. É importante a gente lembrar que todos os grandes intelectuais, cientistas brasileiros estudaram em escola pública. Todos. Então, quando a gente melhorar a escola pública, a nossa classe média não vai querer gastar 3, 2, 4 mil reais com a educação, vai colocar o filho numa escola que vai atender às necessidades que ela entende que o seu filho deva ter a educação. Durante o evento, Lula parabenizou os alunos que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática e disse que quer criar escolas especiais para acolher esses estudantes. Ainda esta semana, o governo deve apresentar os resultados de uma consulta pública que trata da avaliação e reestruturação do ensino médio, aprovada pelo Congresso Nacional. O Ministério da Educação avalia aumentar a carga horária das disciplinas comuns. Movimentos de estudantes e entidades de ensino alegam que o novo modelo gera maior desigualdade entre os alunos e prejudica quem estuda em escolas precárias. E a semana vai ser bem movimentada no Supremo Tribunal Federal, que retoma os trabalhos nesta terça-feira. Na quinta, a corte vai empossar Cristiano Zanin, que foi indicado pelo presidente Lula. Será a primeira posse depois do ataque à sede do tribunal em 8 de janeiro. Desde então, a segurança do prédio e dos ministros foi reforçada. Aos 47 anos, o advogado Cristiano Zanin poderá ocupar o cargo de ministro do Supremo por 28 anos, até 2051, quando completar 75 anos, idade máxima para ficar no tribunal. Zanin foi a primeira indicação do presidente Lula para o tribunal neste mandato. Lula poderá ainda fazer uma segunda indicação em setembro, com a aposentadoria da presidente da corte, Rosa Weber. Na cerimônia de posse de Zanin, são esperados 350 convidados. Entre eles, o próprio presidente Lula, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Zanin assumirá a cadeira deixada com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski em abril e receberá o segundo menor acervo do Supremo, com 520 processos. Um dos mais importantes e que terá relatoria do novo ministro é sobre a quarentena para indicações de políticos em empresas estatais.
Cristiano Zanin foi advogado de Lula na Lava Jato e já afirmou que vai se declarar impedido de julgar processos que envolvam o presidente e a operação. O judiciário volta a funcionar amanhã, depois do recesso. Entre os julgamentos pautados pela presidente Rosa Weber estão as ações que questionam a adoção do juiz de garantias e a definição de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O processo deve ser devolvido nas próximas semanas pelo ministro André Mendonça, depois dele pedir mais tempo para analisar o caso. E a economia do país vive momentos de expectativa, porque o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne a partir de amanhã para definir se reduz ou não a taxa básica de juros, a Selic. Às vésperas do encontro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu a redução dos juros do cartão de crédito. O ministro começou a semana em reunião com representantes dos bancos em São Paulo. Fernando Haddad discutiu os juros rotativos do cartão de crédito, que após uma nova alta ficaram na média de 430% ao ano. O governo busca negociar com o setor a redução das taxas. Os juros são um assunto econômico da semana aqui em Brasília, já que o Comitê de Política Monetária, o Copom, começa a se reunir amanhã e vai definir até quarta-feira a Selic, a taxa básica da nossa economia. A expectativa do mercado financeiro e do governo é de que o Banco Central comece o processo de redução dos juros, que estão em 13,75% ao ano. Analistas acreditam em uma diminuição de 0,25 a meio ponto percentual. A reunião do Copom desta semana será a primeira com a participação de 2 diretores indicados pelo presidente Lula. Gabriel Galípolo, da Diretoria de Política Monetária, e Ailton Aquino, na de Fiscalização. O Copom tem 9 membros e a decisão da maioria prevalece. A Selic é usada no controle da inflação e serve para diminuir o consumo. À tarde, em Brasília, Fernando Haddad participou do lançamento de um novo sistema de controle de importações feitas por via aérea. A ideia é reduzir a burocracia no comércio exterior. O tempo de liberação de cargas pode cair de 6 para 1 dia. A expectativa é dobrar o fluxo de mercadorias transportadas por aviões em 2 anos. Em 2022, foram 19 bilhões de reais. Durante o evento, o ministro da Fazenda lembrou que o novo sistema também vai gerar uma economia da ordem de 10 bilhões de reais por ano, com a redução de custos. Quem vai ganhar é toda a sociedade brasileira, porque esses 10 bilhões de reais de economia acabam se refletindo no preço das mercadorias, na qualidade da mercadoria, no prazo de entrega da mercadoria. Isso beneficia o consumidor final, beneficia o processamento de produtos que vão ser reexportados depois. Hoje o mundo está muito integrado do ponto de vista produtivo. E depois dessa reportagem a gente se pergunta, será que a expectativa de queda dos juros também repercutiu no mercado financeiro? Cristina Lemos, você responde. Certamente, Fara. Tudo indica que com otimismo. Já já eu vou mostrar. Até já, obrigada. Olha, antes uma correção. A informação é a seguinte, o Desenrola já renegociou 2,5 bilhões de reais. No mercado financeiro, o dólar fechou julho cotado em R$ 4,72. Já o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, terminou o último pregão do mês em alta de 1,46%. O resultado também foi puxado pelas ações da Petrobras, que subiram quase 5% com a elevação da nota de crédito da empresa e o anúncio da nova política de distribuição de dividendos dos lucros da Petrobras. Um motorista perdeu o controle do carro e foi parar dentro do Rio Maracanã, no Rio de Janeiro. De acordo com os bombeiros, ele sofreu ferimentos leves. Um turista italiano de 14 anos morreu após contrair dengue hemorrágica em Salinópolis, no Pará. Ele começou a apresentar sintomas como febre alta na véspera de voltar para a Europa. Pelo menos 21 pessoas foram presas numa operação contra o tráfico de drogas na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo. Além das prisões, foram apreendidos veículos e até máquinas caça-níqueis. Bombeiros encontraram o corpo da 9ª vítima fatal da explosão de um silo de milho em Palotina, no Paraná. O homem de origem haitiana era funcionário da cooperativa. Entre os 11 feridos, 7 permanecem internados. A Rússia bombardeou um prédio residencial hoje no sul da Ucrânia. 6 pessoas morreram
Entre as vítimas está uma criança de 10 anos. 2 mísseis atingiram este prédio em Kryvyi, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. Autoridades acreditam que o número de vítimas pode aumentar conforme avançam as buscas nos escombros. O ministro da Defesa da Rússia disse que os ataques à Ucrânia foram intensificados depois que Kiev usou drones para atacar Moscou. Prédios, casas e escolas foram atingidos durante o final de semana, sem registro de feridos. Já em Donetsk, região ocupada pela Rússia, um bombardeio ucraniano deixou hoje pelo menos 2 mortos e 4 feridos. Nesta segunda, a Ucrânia fechou um acordo para usar os portos da Croácia e escoar a produção de grãos por dentro da Europa. Com isso, o país consegue escapar do bloqueio naval e dos ataques russos no Mar Negro. Na capital da China, 2 pessoas morreram após a passagem do tufão Doksuri, um dos mais devastadores a atingir o país nos últimos anos. As chuvas fortes inundaram as ruas de Pequim, a ponto de carros ficarem submersos. Este morador da capital se segurou a um poste para não ser levado pela correnteza. Já este outro, no estado de Hebei, ficou agarrado a um carro até ser resgatado por uma equipe com helicóptero. Estradas cederam e voos foram cancelados por causa das tempestades. Agosto começa amanhã e depois do período mais quente da história. Será que podemos esperar a repetição de temperaturas tão elevadas nesse mês que vem? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ser? Olha, pode ser tão ou mais quente sim, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Agosto ainda é verão no hemisfério norte e por aqui seguimos no inverno seco e com temperatura média acima do normal na maior parte do Brasil. Temperatura na média somente nestas áreas claras do mapa. Neste momento, há poucas nuvens sobre o país. Essa imensa massa de ar seco domina o interior do Brasil. Atenção para o calor intenso na primeira semana de agosto. Nesta terça-feira, chove apenas no litoral do Nordeste, no norte do Pará, do Amazonas e nos estados do Amapá e de Roraima. Em Porto Alegre, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro e em Salvador, faz até 28. Em Rio Branco, até 36. Cuiabá será a capital mais quente do país nesta semana e pode registrar a maior temperatura do ano já na quarta-feira, com máxima de 39 graus. Em São Paulo, a temperatura sobe rápido nos próximos dias. Nesta terça, chance de nevoeiro logo cedo e máxima à tarde de 26 graus. Tempo Delivery. Primeiro para o Wenderson de Capixaba, Acre. Vamos lá. Oi, Wenderson, boa noite. Olha, nem o Acre escapa do calor e do tempo seco nesta semana. Nesta terça, máxima de 35 graus. Na quarta e na quinta, até 36. O Maurício e a Rosa são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bora para a capital mineira. Maurício, Rosa, boa noite para vocês. As próximas manhãs serão de temperaturas baixas, com mínimas entre 11 e 12 graus. Agora, a tarde esquenta e aí a umidade cai. Máxima de 26 na terça, 27 na quarta e até 28 graus na quinta-feira. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até amanhã, Lídia. Daqui a pouco, no Jornal da Record. Ao menos 19 pessoas morreram em confrontos com a polícia baiana nos últimos 3 dias. Estudo mostra que aumento na falsificação de bebidas no Brasil provoca prejuízo bilionário aos cofres públicos. Na série especial, 80 anos de impasses. Rodovia que pode dar acesso terrestre ao Amapá tem construção retomada. Um estudo inédito obtido pelo Jornal da Record revela que a falsificação de bebidas disparou nos últimos 6 anos. Nesse período, 45 bilhões de reais podem ter deixado de ser recolhidos. Um prejuízo para a economia e para a saúde de milhares de brasileiros. A Tainá gosta de ir a baladas, mas sabe que nem sempre dá para ter certeza que tipo de bebida é servida. A resposta costuma vir no dia seguinte.
Eu não costumo ficar de ressaca, então quando eu sinto esses sintomas, eu já penso no que eu tomei na noite anterior. A ressaca é muito mais forte, a dor de cabeça é imensa, a indisposição, o enjoo. E pior do que a ressaca são os danos à saúde. Dependendo do teor de álcool que você tem nessa bebida, você pode fazer uma evolução por uma lesão de fígado, pode ter uma lesão aguda de rim, com necessidade de hemodiálise. A gente pode ter uma lesão de nervo óptico, levando até uma cegueira permanente. Um estudo da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ABCF, revela que houve um aumento de quase 12% na produção de bebidas falsificadas entre 2016 e 2022. No ano passado, foram 129 milhões de litros de bebidas falsificadas que circularam pelo país. Um uísque falso, por exemplo, em vez de malte, pode conter éter, álcool etílico e corante. Uma cerveja falsificada pode ter ingredientes usados na fabricação de ração animal. Nos últimos 18 meses, a polícia fechou dezenas de fábricas clandestinas de bebidas em vários estados. A sonegação também aumentou e em 192%. Um cálculo da ABCF mostra que nestes 6 anos, pelo menos 45 bilhões de reais em impostos deixaram de ser pagos ao governo por fábricas de pequeno porte e falsificadores. Para a associação, isso só aconteceu por causa do cancelamento de um sistema da Receita Federal que controlava a produção de bebidas na origem, ou seja, nas fábricas. A ABCF entrou com uma ação no Tribunal de Contas da União pedindo que o sistema seja novamente instalado em todas as empresas que produzem bebidas. Nós entendemos que é urgente religar os sistemas de rastreabilidade de bebida para diminuir o volume de falsificação, de contrabando e de mercado ilegal no Brasil, aumentando assim também a arrecadação do governo federal em bilhões de reais anualmente. A Receita Federal informou que vai fazer uma audiência pública esta semana para aprimorar mecanismos de controle, incluindo os que se aplicam ao setor de bebidas. Uma jovem que havia acabado de sair de um show em Belo Horizonte foi deixada desacordada na porta de casa por um motorista de aplicativo. Um criminoso carregou a mulher até um campo de futebol e a estuprou. As imagens mostram o momento em que o carro de aplicativo estaciona em frente à casa da passageira. A mulher não consegue descer do veículo. O motorista desce e, durante 10 minutos, toca várias vezes o interfone do prédio onde ela mora. Um motociclista aparece na rua e ajuda a retirar a moça do carro. Os dois a colocam encostada num poste. O motorista tenta mais uma vez fazer contato com os moradores, mas desiste e vai embora. Minutos depois, um terceiro homem aparece, coloca a jovem nas costas e sai andando. Uma outra câmera mostra o momento em que ele entra num campo de futebol com a mulher ainda desacordada. O local fica a 6 quadras da casa da vítima. Segundo a polícia, o suspeito permaneceu 3 horas aqui com a jovem e foi embora quando amanheceu. Ela foi abusada sexualmente e deixada seminua no local. A mulher só foi encontrada no dia seguinte por moradores da região. Como se ela tivesse perdida, desnorteada. A jovem foi levada ao hospital e os médicos, após exame de corpo de delito, confirmaram a violência sexual. Ela foi medicada e já está em casa. Segundo a família, a vítima estava em um show de pagode no Mineirão com amigos e um deles chamou o carro por aplicativo para que a jovem voltasse para casa. A polícia tenta agora localizar o motorista. Ele será ouvido e terá que explicar por que deixou a jovem sozinha na porta de casa. Havia outras possibilidades mais seguras do que deixar essa jovem aí desacordada na porta de casa no meio de uma madrugada. A polícia identificou o suspeito pelas imagens e conseguiu localizá-lo em casa. O pintor Wemberson Carvalho da Silva, de 47 anos, foi preso e vai responder por estupro de vulnerável, já que a jovem estava desacordada. Às vésperas da visita do Papa Francisco, os protestos ganham força em Portugal. O governo português já gastou cerca de 200 milhões de reais na organização do evento. A principal crítica é de que o custo não deveria sair dos cofres públicos.
As estruturas montadas para o evento católico na capital Lisboa impressionam pelo tamanho e principalmente pelo valor investido. Só no palco principal, à beira do Rio Tejo, foram gastos o equivalente a 20 milhões de reais. Valor que saiu dos cofres públicos e provocou revolta na população. O total que será gasto ainda não foi revelado, mas o Estado português já desembolsou até agora 38 milhões de euros, o equivalente a quase 200 milhões de reais. O governo tem que pagar isso tudo à nossa custa, não é? E nós andamos aqui a esfolar, a trabalhar, então não ganha nada com isso, só perde. Os protestos incluem um tapete com notas gigantes de 500 euros que foi colocado no local onde o Papa Francisco vai passar. Chamado de Caminho da Vergonha, a obra é do artista Bordalo II. Hoje, o primeiro-ministro português tentou responder às críticas da população. Antônio Costa disse que não se deve olhar somente para o custo, mas também para os benefícios, citando o grande número de turistas que podem chegar ao país. Vários sindicatos de diferentes setores programaram paralisações durante o evento que começa amanhã. Devem parar trabalhadores da área da saúde, educação, limpeza e segurança. Todos questionam os gastos milionários com o evento católico, enquanto o país vive uma crise do aumento do custo de vida, a alta dos juros e da inflação. As manifestações lembram também a falta de ação da igreja e das autoridades em relação aos casos de abuso praticados por integrantes da Igreja Católica contra menores de idade. Segundo um relatório independente, só aqui em Portugal foram identificadas cerca de 5 mil vítimas de pedofilia na igreja nas últimas 7 décadas. O documento revelou ainda que quem deveria punir encobre os crimes. Antônio Grosso, vítima de abuso sexual na infância, é um dos fundadores da Associação Coração Silenciado. Ele acredita que a chamada Jornada Mundial da Juventude é mais uma chance de denunciar os crimes cometidos pela Igreja Católica. E nas Jornadas Mundiais da Juventude, em vez de pôr essa juventude alerta sobre a possibilidade dessas coisas ocorrerem no âmbito da Igreja Católica, em vez de chamar a atenção para isso, não, fica encoberto, não faz parte do programa. Os casos de abuso dentro da Igreja Católica não se restringem a Portugal. Na Espanha, cerca de 900 vítimas foram identificadas desde a década de 40. Na França, uma entidade já reuniu relatos de mais de 300 mil vítimas. Nos Estados Unidos, uma outra investigação independente descobriu que quase 2 mil menores foram abusados sexualmente por padres, bispos e funcionários da Igreja Católica. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado que matou ao menos 54 pessoas no Paquistão no fim de semana. Dezenas de vítimas estão em estado grave. O ataque à bomba atingiu uma multidão que acompanhava um comício político. Cerca de 500 pessoas estavam reunidas. A polícia confirmou que mais de 20 mortos eram menores de idade. O partido político já havia sofrido ataques do Estado Islâmico no ano passado. Veja a seguir. Preso há 6 meses, Daniel Alves será julgado por agressão sexual na Espanha. No norte do país, a fronteira com a Guiana Francesa e os desafios para chegar até lá. É na série especial. Quase 20 mortes foram registradas em 3 dias de confrontos entre policiais e traficantes em diferentes cidades da Bahia. Um levantamento aponta que o estado tem o maior número de homicídios em ações policiais do país. Intensa movimentação de viaturas na região central de Salvador depois de mais um tiroteio. Os moradores assustados não quiseram gravar entrevista. Segundo a polícia, os policiais faziam uma operação de rotina quando foram avisados que homens armados circulavam por perto. Houve troca de tiros e 4 criminosos morreram na ação. A cena se repetiu na praia de Jauá, em Camaçari, destino turístico da região metropolitana de Salvador.
Câmeras de segurança registraram pelo menos 5 pessoas armadas na rua. Essa imagem mostra o momento em que um homem aponta uma arma na direção de um carro. A polícia militar foi acionada e houve confronto. 7 suspeitos morreram baleados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, todos tinham envolvimento com o tráfico de drogas. São pessoas que não andam como cidadão de bem. Senão não estariam armados, não estariam em posse de drogas e não estariam comercializando e principalmente cometendo homicídios. Em Itatim, interior do estado, mais 8 mortes confirmadas em outra ação de combate ao tráfico. 5 suspeitos possuíam mandados de prisão em aberto. Em 3 dias, a Bahia registrou ao menos 19 mortes em tiroteios envolvendo a polícia e traficantes. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o estado tem o maior número de mortes em ações policiais de todo o país. Foram mais de 1.400 mortes só no ano passado. Em seguida, aparecem os estados do Rio de Janeiro e do Pará. A polícia tenta identificar um assaltante que invadiu uma joalheria em Belém. O outro criminoso que participou da ação acabou preso depois de fazer 2 clientes, mãe e filha, reféns. Era tarde de domingo quando os 2 criminosos armados entraram no shopping e foram direto à joalheria. Ao chegar, deram um tiro na vitrine para roubar relógios e joias. Clientes registraram os momentos de tensão durante o assalto. As lojas todas fechadas aí, ó, pessoal aqui, ó. Foram 2 suspeitos que entraram no shopping. A polícia foi acionada e cercou o quarteirão. Na tentativa de fuga, um dos assaltantes fez mãe e filha reféns. Como de costume nesse tipo de situação, um cometimento de roubo frustrado, eles tomaram de refém 2 senhoras e as guarnições que chegaram já fizeram todo o serviço, né, isolaram o local. Eu só vou me aproximar quando soltar ela vai sair daí, aí eu vou. Aí tu joga a arma, coloca a arma no chão. Somente depois de 1 hora de negociação, as 2 foram liberadas. Coloca a arma no chão e eu vou chegar em ti e vou te algemar, beleza? E tu deita, viu? Deita no chão, fica certo. Bora fazer isso. Bora lá, gente. Eu tô te dando a minha palavra aqui, eu vou te apresentar pro delegado. Tiago Santos, de 31 anos, acabou preso. Ele já tinha passagem por roubo e homicídio. A polícia recuperou os produtos levados da joalheria e apreendeu uma arma usada no crime. Um segundo assaltante continua foragido. Imagens do circuito de segurança da joalheria e do shopping devem ajudar a polícia a identificar o fugitivo. Para as vítimas, ficou o alívio por terem sobrevivido. Eu estava com medo porque toda hora ele fazia um movimento com a arma no meu pescoço. Estou com o coração aqui meio que acelerado, mas graças a Deus passou, acabou tudo bem, né? O Ministério Público de Minas Gerais marcou para daqui a 1 mês uma audiência entre o atacante do Flamengo, Pedro, e o preparador físico, Pablo Fernandes. Pedro foi agredido pelo profissional no fim de semana, após a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, o jogador faltou ao treino do Flamengo. Na porta do ninho do Urubu, indignação. O profissional não pode partir para uma agressão dentro de um clube do tamanho do Flamengo, né? A agressão do preparador físico Pablo Fernandes contra o atacante Pedro aconteceu no sábado, em Belo Horizonte, logo após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Os jogadores e o preparador físico foram parar na delegacia. Em depoimento, o volante Thiago Maia disse que Pedro estava no vestiário, mexendo no celular, quando Pablo Fernandes se aproximou, questionando por que o jogador não havia participado do aquecimento no gramado com os colegas. Logo depois, ele deu um tapa no rosto de Pedro, que tentou desviar a mão do agressor. O zagueiro Pablo disse ter presenciado quando o preparador físico também deu um soco no rosto do jogador. O atacante Everton Cebolinha afirmou que, nesse momento, os demais jogadores contiveram o agressor. Pablo Fernandes permaneceu em silêncio, deixou a delegacia sem falar com a imprensa e desembarcou ontem no Rio, acompanhado por um segurança. Pedro ainda fez um exame de corpo de delito. Pelas redes sociais, o atacante desabafou. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. O Flamengo não comentou o caso. No primeiro dia de treino, depois do episódio, os jogadores também preferiram o silêncio no ninho do Urubu.
Nem o técnico do Flamengo, um dos primeiros a chegar aqui, quis dar declarações. Apesar da turbulência envolvendo um de seus homens de confiança, Jorge Sampaoli foi mantido no cargo pela diretoria. Em 2021, Pablo Fernandes já tinha agredido um torcedor. Na época, ele trabalhava com Sampaoli no Olympique de Marselha, na França. O reflexo para o Flamengo é péssimo. Quinta-feira já tem um jogo decisivo na Libertadores no Maracanã. Em vez do clima estar lá para cima, está tenso, uma briga desnecessária que mostra um desequilíbrio dentro da comissão técnica do Flamengo. Atrapalha na Libertadores, atrapalha no Brasileiro e na Copa do Brasil. A investigação contra Daniel Alves foi concluída e o jogador será julgado por agressão sexual na Espanha. Foi concluído que há indícios de que Daniel Alves abusou sexualmente de uma mulher de 23 anos numa casa noturna de Barcelona no ano passado. Na quarta-feira, o jogador será informado formalmente sobre o indiciamento e terá a última chance de se manifestar sobre o caso perante a juíza antes do julgamento. A justiça ainda impôs o pagamento de uma indenização de quase R$800 mil à vítima por danos morais e psicológicos, caso o lateral seja condenado. A data do julgamento ainda não foi definida. Até lá, o atleta vai permanecer preso. Daniel Alves foi preso em janeiro. Banhado por grandes rios, entre eles o Amazonas, o Amapá é o estado mais isolado do Brasil, sem acesso terrestre. Para agravar a situação, a rodovia que corta o território de norte a sul ainda não foi concluída. Uma obra que já dura 80 anos. A BR-156 não tem asfalto em boa parte de sua extensão. Por isso, chegar até Oiapoque, cidade brasileira que faz fronteira com a Guiana Francesa, é um grande desafio. Um território gigante, maior que países como Portugal e Inglaterra, mas desconectado por terra do restante do país. Estamos no Amapá. Nosso ponto de partida é Macapá, a única capital do país banhada pelo rio Amazonas, o maior do mundo em volume de água. Mas nosso trajeto não será por essas águas. A estrada que leva até a cidade de Oiapoque, região de fronteira com a Guiana Francesa, é a rodovia BR-156, que corta o estado do Amapá de norte a sul. Um percurso de quase 600 quilômetros. Depois de percorrer mais da metade do caminho até o Oiapoque, o asfalto acaba e a viagem segue em estrada de chão batido. Agora, velocidade reduzida, porque o caminho vai ficando mais complicado. Não demorou muito e os transtornos começam a aparecer. O caminhão que seguia a viagem já ficou pelo caminho. Tem carro que aguente numa estrada dessa aí. O negócio é complicado. Que horas você saiu de Macapá ontem? Saímos 6 horas da tarde ontem de Macapá. Eu cheguei a pouco, só que horas? Só Deus sabe, porque do jeito que tá a estrada aí, o caminhão já quebrou 2 vezes a parte aqui do setor de direção. Tá complicado. Depois de quase 12 horas na estrada, chegamos enfim a Oiapoque, a última cidade do Amapá. Às margens da cidade está o rio que leva o mesmo nome. Ele divide o Brasil da Guiana Francesa, território que pertence à França. É neste ponto que a Amazônia brasileira encontra com a França. São Jorge é um território francês na América do Sul. E para chegar até aqui saindo de Oiapoque, são necessários apenas 10 minutinhos de barco. Apesar das belezas naturais da região, o turismo no Oiapoque é pouco explorado. A pesca ainda é a principal atividade econômica. Atrai gente daqui e de outras localidades do norte do país. O pesqueiro aqui ele é rico, né? O problema é a dificuldade de comercializar a mercadoria fora da cidade. Fica difícil, né? Que
cheio de atoleiro aí, atrasa a carga, às vezes manda peixe, atrasa, né? A estrada sem asfalto prejudica a saída e a chegada de produtos à cidade. Quando chega aqui fica tudo alto. Por quê? Porque a estrada não dá benefício para alguns caminhoneiros chegar aqui, entendeu? Você olha aqui, numa cidade igual aqui, Oiapoque, é uma cidade triste, porque não tem aquele elemento de dizer, eu tenho uma estrada. A pavimentação da BR-156 é considerada a obra federal mais antiga do Brasil. A rodovia começou a ser construída na década de 40. Se ao norte são 552 quilômetros até o Oiapoque, ao sul são 271 até Laranjal do Jari, na divisa com o Pará. E é nesse trecho que está depositada a esperança de um dia, enfim, o estado deixar de ser isolado do resto do país. É de avião ou de navio, né? Que a gente tem acesso às outras cidades, né? Neste ponto, perto de Macapá, a obra foi retomada pelo Exército em 2021. De lá para cá, 2,5 km de asfalto foram entregues. Parece pouco, mas o clima chuvoso explica a lentidão na obra. Ele tem que ter uma umidade correta para a gente poder trabalhar. Se não tem essa umidade, a gente começando a passar com as máquinas, ela começa a virar lama e grudar nos equipamentos. A gente não consegue atingir os padrões ali das normas. Como chove muito na região amazônica, nem sempre a obra avança da maneira esperada. Por isso, hoje o trajeto de Amapá ao Pará só pode ser feito por avião ou pelo leito do rio Amazonas. Para atuar na área, o Exército recebe investimento. Todo o maquinário utilizado para a obra da BR-156 vem do governo federal. Para a gente é muito importante porque nós aqui temos a possibilidade de profissionalizar o nosso militar do efetivo variável. Então aqui ele aprende uma profissão. Apesar dos esforços, não é possível saber pelo Exército quantos trechos de rodovia podem ser entregues pavimentados até o fim deste ano. Estamos chegando agora na segunda fase. O nosso efetivo basicamente vai dobrar para que nós possamos, com força total, atacar a BR-156 e entregar ela pavimentada. À medida em que a rodovia vai aparecendo, a distância diminui, aproximando a esperança de ter o Amapá finalmente ligado ao restante do Brasil. E conclua, a nossa esperança é essa, né? Que não pare novamente. Que não pare novamente, justamente. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que as obras de construção e manutenção acontecem ao longo de toda a BR-156 em diferentes estágios. O Ministério dos Transportes disse que vai fazer licitações para concluir a pavimentação da rodovia em até 3 anos. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a série Reis e logo após Jesus tem uma experiência transformadora com as famílias Narim e Spani na nova temporada de Troca de Esposas. Ótima noite para você. Boa noite.